um debate, né, para a gente poder aprofundar essa ideia. Eu vi que o Max chegou e eu vou encaminhar uma pergunta para ele, se vocês me permitem. Claro que todo mundo pode responder, mas é porque é uma coisa que a gente debateu na nossa reunião, né? Existe uma diferença entre xenopensene e cunha mental? Então a gente falou, é a mesma coisa, são sinônimos. Será que a gente pode dizer que xenopensene é sinônimo de cunha mental? Então, existem algumas abordagens aí interessantes. Vamos ver o que o Max fala. Bom dia, Mabel, tudo bom? Então, Mabel, assim, numa primeira abordagem, né, a gente podia pensar o seguinte, que o xenopensene, ele é aquele pensene que, do ponto de vista do referencial nosso, né, que é a consciência, é aquele pensene que vem de fora e que chega, né? Não é só o que está fora, né? O que chega para você. E chega até, como ele coloca aqui, de um modo intrusivo, ou seja, ele entra dentro da sua pensenidade. O que a gente entende mais como a cunha mental? A cunha mental é como se fosse, ela começasse com xenopensene. Ela começa, de fato, com xenopensene. Então ele vem, né? Aquele xenopensene externo de uma outra consciência vem, chega na sua pensenidade, só que ele fica, né? E ele, na hora que ele fica, ele começa a criar uma abertura dentro da consciência, lá da consciencialidade da personalidade. E aí aquela abertura é o que a gente chama de cunha, né? A cunha faz uma fenda. Faz uma fenda. A cunha, a cunha o que é? A cunha é o objeto que entra na fenda, né? Você tem aquele objeto de madeira, no caso, em geral, se usa de madeira, o objeto que entra na fenda para quê? Para abrir aquela condição, abrir, no caso, no patológico, você entra para abrir e, no caso, fazer a intrusão do assédio dentro da cabeça da pessoa. Então, se você for resumir isso tudo, a cunha mental, ela começa com o xenopensene patológico, que a gente chama de intrusopensene, né? Vem o intrusopensene, pelo fato da pessoa ela ter o autoassédio, né? Ou seja, um patopensene, uma forma, né, prejudicial a si mesmo de pensenizar, ele cria um link ali, entre o que vem de fora e o que tem dentro da consciência. Né? Porque a gente sabe que sempre o processo do heteroassédio funciona a partir do autoassédio. É como se fosse um caminho que se cria na pensenidade do outro para fazer a intrusão. É assim que você está tentando explicar. Exatamente. Então pensa bem, é como se tivesse o link, né? Você tem dentro da cabeça da pessoa o autoassédio e você tem o xenopensene. Aquele xenopensene patológico, ele consegue vincar dentro da cabeça da pessoa porque existe o autoassédio. Aí, a partir daquele autoassédio, quando vincou, aquilo começa a se proliferar negativamente, que nem um câncer dentro da cabeça, né? Vai se proliferando e aquilo vai tomando a pessoa, e à medida que aquilo vai se proliferando, o assédio pode cada vez mais ter um domínio sobre a personalidade ali. Perfeito. Agora, deixa eu fazer um contraponto disso, Max. É possível essa mesma parafisiologia, porque isso é uma parafisiologia, né? Ou paraprocedimento, ou paratécnico, sei lá, de amparador? O que você pensa, vocês estudaram sobre isso? Não, eu penso assim, sobre a questão assim, do mecanismo, ele é análogo, né? Mas só que o problema todo é que muda totalmente o processo da intencionalidade e até da receptividade. Né? Por exemplo, o amparador não vai atuar sobre um autoassédio meu para piorar ele, né? Vamos supor, se eu tenho uma predisposição pensênica sadia sobre alguma coisa, às vezes a partir daquele link, né, o amparador entra com o xenopensene e aquilo se prolifera homeostaticamente. Então a gente pode dizer que existe uma cunha, que é essa fenda, vamos falar, aquilo que cria fenda, positiva. Por exemplo, vamos pensar assim, não sei, eu estou agora chutando aqui a história, né? Vamos pegar uma semiconsciex, ou pegar um teleguiado, que além de tudo ele deve ter paramicrochip, tudo bem. Mas será que esse é o mesmo mecanismo muito mais avançado? Sim, o negócio do teleguiamento é o negócio do monitoramento consciencial, né? Ele está o tempo todo monitorado ali. Ele está ligado diretamente, até eu estava vendo esses dias, ele fica ligado diretamente não só ao amparador, né? Ele fica ligado à central extrafísica da energia, o teleguiado. Então você vê, ele tem a conexão, né? Existe uma conexão do que ele é, na verdade. Eu não acho que nem é só um pensene específico, né? É mais o holopensene, o mater pensene, né, da consciência. Mas até certo ponto você vê que existe uma sintonia, né,
pensênicas, sempre dessas condições das interconexões conscienciais, né, intrafísicas, extrafísicas, tem um processo de sintonização pensênica. Né? A base toda é essa aí. Até porque, né, no nosso quadro de especialidade, a gente vê que a pensenologia é a principal de tudo, porque tudo é a partir do pensênio. Primeiro, né? É A muito primeira sério o ordem. negócio. Quem mais, gente? Mais alguém quer comentar isso? Fala, Oi, Eduardo. Mabel. Não, eu queria trazer a ideia de que esse assunto, ele é assim, ele é o cotidiano da multidimensionalidade, né? Ele é a coisa constante, né? E como que a conscienciologia, ela ajuda a gente a entender melhor como se relacionar com esse tipo de questão. Porque essa fisiologia que o Max trouxe, de você entender que você pode ter nódulos mnemônicos, que pode ser explorado por uma cunha, por um xenopensene, isso às vezes pode desabar a pessoa. Pode pegar a pessoa, pode ser uma avalanche na cabeça da pessoa. Porque ela está sem lucidez, que ela tem aqueles nódulos mnemônicos, chega um xenopensene arrebatador. E é a questão da higiene consciencial, como que a pessoa precisa ter ferramentas intraconscienciais de pesos e contrapesos e de autodefesa, eu não vou nem dizer energética, mas é de estratégia mental, de saber lidar, porque a energia muda, né? Numa hora dessa, num xenopensene e tal. Então, assim, eu vejo que é um conceito que ele é essencial para o intermissivista poder entender. Na questão da tua pergunta, assim, a gente tem, quando olha para os dois conceitos, lato sensu, né, você pensa, parece que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas eu acho que há uma sutileza nessa diferença. Diferença do que você está falando? Da cunha para o tá. xenopensene, entendeu? Porque quando o xenopensene entra e ele fica e ele faz o strike, ali já é o papel da cunha, né? Que já cavocou, já entrou, já fez o arrebate ali da situação. E o xenopensene, ele na versão positiva propriamente, vamos pensar assim, né, do amparador na TENEPS, por exemplo, é um xenopensene também que pode ter efeitos extremamente homeostáticos na cabeça da pessoa, mas de uma maneira talvez diferente, né? O efeito é o outro. O efeito é outro. Então, eu acho que é um tema fundamental da gente debater. Quando a gente fala em parapsiquismo, por exemplo, mais intelectual, ideativo, heurístico, você tem que pensar em xenopensene. Não há outra possibilidade, né? Porque é uma intrusão, só que agora nós estamos falando do lado positivo da história, né? Mas é a base, né? Por exemplo, desses insights, eu entendo que é xenopensênico.